Pessoal, boa noite. Nome e RA, por favor. Boa noite. Boa noite. Por curiosidade, na outra aula eu tinha visto aqui. Quem que é o aluno do Estude Mais? É Tatiane, desculpa, eu não mudei. Não, pode deixar, Tatiana. Eu achei interessante, é por isso que eu perguntei. Na outra aula eu já tinha visto, eu falei, eu vou perguntar, mas acabou passando. Obrigada. Isso é um recado para você mesmo ou é para o professor? Não, é para mim. Não, não é. Entendi, então tá bom. Pessoal, então vamos lá. Semana passada, nós terminamos a matéria, a gente falou sobre jornada de trabalho e tempo à disposição. E eu disse para vocês que tem duas formas de duração de trabalho. A primeira é que ela é o tempo efetivamente trabalhado. No momento que eu bato o cartão de ponto, começo a operar alguma coisa e depois eu termino. É o meu tempo, é o tempo que eu estou efetivamente trabalhando num prazo de 24 horas. Num segundo momento, o que eu disse a vocês é o seguinte, né? Que haveria a possibilidade não só você tem o tempo efetivamente trabalhado, como você também tem o tempo à disposição do empregador. Esse tempo à disposição vai agregar o tempo efetivamente trabalhado. Esse tempo à disposição a gente vai chamar é, é, a gente vai chamar não, né? A gente vai considerar neste tempo à disposição em que o empregado está aguardando ou executando ordens. Então, o empregado está aguardando ou executando ordens nesse tempo à disposição aí. Então, a gente encerrou lá o artigo 4º, a gente leu a súmula 366 e tudo mais lá, e acabou verificando todas as condições certinhas dessa questão. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, dentro do estudo do capítulo 2 lá da CLT, que fala sobre duração de trabalho, eu preciso dizer a vocês que nós temos que estudar aqui agora o artigo 62. E quem que é o artigo 62? O que que é o artigo 62? O artigo 62, e aí eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. O capítulo da CLT, deixa eu só... Acho que tem bastante gente entrando na sala de aula ainda aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, olha só, lá na minha CLT, aqui no site da presidência, eu vou pegar aqui uma questão, duração de trabalho. Então, a duração do trabalho, ó, ela envolve o capítulo 2, seção 1, o capítulo 2, seção 1, aí ele começa no artigo 57, 58 e vai até o artigo 75 aqui. Vai até o artigo 75, não, desculpa, das penalidades. Até o artigo 75 aqui. O que acontece? Tudo que eu tenho entre os artigos 57 e o 75, eu aplico a todos os empregados, salvo duas exceções. Primeiro, se houver legislação ou capítulo específico para cada profissão. Por exemplo, bancário, eu tenho legislação ou capítulo específico para bancário na própria CLT. Artigo 225, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. Menor aprendiz, eu tenho situações de menor aprendiz. Aeronauta, eu tenho legislação esparsa do aeronauta. Profissional de futebol, eu tenho legislação esparsa de profissional de futebol. Lei do empregado doméstico, eu tenho legislação esparsa do empregado doméstico.
Do mais, a gente diz que para todos os empregados urbanos, eu aplico todas as regras do artigo 57 até o 75 da CLT no que tange a duração de trabalho. Basicamente, basicamente, não é só isso, tá? Mas poderia dizer que em grande parte é isso. Basicamente, eu tenho aqui, nesse capítulo 2, eu falo sobre horas extras, acordos de compensação de horas, banco de horas e acordo de compensação. Eu falo sobre adicional noturno, eu falo sobre intervalo entre jornada, eu falo intervalo dentro da jornada. O que mais? Eu falo sobre prorrogação de hora noturna, eu falo sobre feriados, eu falo sobre descanso semanal remunerado. Eu falo muita coisa dentro desse capítulo, que eu me proponho até terminar essa matéria, pelo menos isso eu tenho que terminar aqui com vocês. Então, de tudo isso, horas extras, adicional noturno, intervalo, DSR, folga aos sábados e domingos, enfim, intervalo entre dois dias de trabalho ou entre jornadas. Tudo isso eu tenho que efetivamente pensar que cabe para todos os empregados urbanos, salvo exceção aqueles que têm capítulo próprio na CLT regulamentando a profissão, por exemplo, motorista de caminhão, bancário, artista, músico, tem algumas regrinhas próprias. Do resto, todos os empregados urbanos eu aplico aqui o capítulo 57, salvo exceção, como eu já disse, aqueles que têm uma legislação complementar ou uma legislação esparsa própria, como é a lei do doméstico, por exemplo. Dentro dessa primeira introdução, eu preciso dizer algo aqui, que é o seguinte, né? Que é o seguinte aqui. Então, dentro dessa primeira introdução, é preciso que se diga a seguinte questão, ou é preciso que faça a seguinte afirmação. Nem todos os empregados urbanos terão direito às horas extras. Infelizmente, nem todos os empregados urbanos terão direito às horas extras. Ou melhor, não é só horas extras, não. Corrigindo o que eu falei. Nem todos os empregados urbanos serão aplicados os artigos 57 e seguintes da CLT. Nem todos os empregados urbanos, repito, serão aplicados o artigo 57 e seguintes da CLT. E quais são esses empregados em que nós não contemplamos a duração de trabalho como está no capítulo 2 da CLT? Eu tenho 3 empregados. Então, hoje o nosso estudo é do artigo 62 da CLT. Eu tenho 3 empregados, 3 figuras de empregados, cujo trabalho, cuja a execução da tarefa, cuja duração de trabalho não encaixa no capítulo 2. O primeiro deles está no inciso 1. Está no inciso 1 aqui. Então, está lá, sim. Os empregados que exerçam atividade externa incompatível. Então, eu vou pegar essa expressão e separar aqui, com a fixação de horário, devendo tal ser condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Então, tem um requisito objetivo aqui, ó. Eu vou copiar aqui também. Tá? Então, essas 2 expressões aqui. A mais importante é essa situação aqui, ó, trabalho externo, atividade externa incompatível. Então, eu vou meter um asterisco aqui, porque eu estou querendo dizer para vocês efetivamente que isso é o mais importante que eu considero da expressão da norma. Então, trabalho externo incompatível com a fixação de horário. Trabalho externo incompatível com a fixação ou controle de jornada. Então, vamos lá. Trabalho externo incompatível com a fixação de horário de trabalho. O que é esse incompatível com a fixação de horário? É controle de jornada, controle de horário. Esse trabalho externo é incompatível com esse controle de horário. E aí eu tenho assim, eu vou dar exemplo para poder exemplificar, ficando melhor o entendimento da matéria. Imaginemos assim, que a pessoa é contratada como vendedor
pracista de um determinado produto X. Esse vendedor pracista, ele não trabalha na sede da empresa, ele não trabalha na filial da empresa, ele faz vendas na rua, por isso a denominação de vendedor pracista. Então, ele vai vender na rua, ele vende na rua, ele vende para as pessoas, ele bate de casa em casa, ele vai nos comércios, enfim. Vamos dar um exemplo aqui. Vou mudar até o exemplo, para ficar mais fácil, tá? Vou mudar aqui o exemplo para ficar mais fácil. Desculpa, estou compartilhando errado aqui. Vamos dizer que esse camarada aqui, vou mudar o exemplo aqui para ficar mais factível. Esse camarada aqui é vendedor representante de uma distribuidora de doces. Sabe quando você vai num restaurante comer por quilo, aí você chega lá no caixa, tem um monte de house, Trident, um sonho de valsa para você consumir, um laca. Boa noite, sei bem disso. Então. E aí o cara está comprando daquilo, ele não vai até a distribuidora, alguém vai até ele. Aí o cara chega lá naquele balcão dele, o vendedor representante dessa distribuidora de doce X aqui, o cara chega lá na loja dele, no restaurante dele, e fala, meu, você está vendendo bastante aqui, ó, tá faltando o Trident, está faltando o Babalu, está faltando o Laca, e você pede bastante e as pessoas consomem bastante coisa aqui. Então, seria interessante você repor essa mercadoria. E aí, esse vendedor, ele passa lá no restaurante, lá no Alantejano, às 10 horas da manhã, depois, às 10h30, ele vai lá na Nova Brécia, depois, às 10h40, ele aleatoriamente passa no Minuta, umas 11h20, ele passa no Luigi Restaurante, depois aí ele vai descansar. E essa distribuidora de doces, ela fica localizada lá em São Paulo. Ela é lá da capital. O cara é representante em Taubaté e essa empresa é lá da capital, lá de São Paulo. Depois ele vai ali, lá pelas 3 horas, ele resolve visitar os restaurantes do shopping, do Via Vale ele vai umas 5 horas da tarde. Vejam só, nessa dinâmica de trabalho, esse camarada, esse vendedor, ele está passando nesses clientes o horário que ele quer. O horário que ele quer. O horário que melhor lhe convém. Ele conhece a localidade, a empresa de São Paulo, ele conhece como é que funciona aqui o comércio em Taubaté, ele já tem os contatos, ele conhece o dono do restaurante XYZ e ele vai ao horário que ele quer. O dono da distribuidora ou a própria distribuidora tem como saber, essa é a grande pergunta, tem como saber o horário que ele está trabalhando? Ou o horário que ele está efetivamente cumprindo as atividades dele, né, no caso? Se a resposta for sim, eu tenho como saber o horário que ele está visitando cada cliente, ele não se enquadra na regra do artigo 62. Por quê, professor? Porque ali na regra está dizendo assim, enquadra no 62 da CLT. Se a resposta for sim, ele não se enquadra na regra do artigo 62. E por que, professor, alguém poderia perguntar? Porque lá está dizendo atividade externa incompatível, ou melhor, não compatível com a fixação de horário. Então, se eu pergunto para esse empregador desse vendedor, ou para o próprio vendedor, dizendo assim, o empregador tem como saber o horário que você está visitando cliente a cliente, o horário que você está efetuando as vendas? Se a resposta for sim, ele não se enquadra no artigo 62, porque a jornada dele é compatível com a fixação de horário. O empregador tem como controlar
tem como saber em qual horário que ele está visitando ou não. Agora, se a resposta for não, o empregador não tem como saber o horário que eu estou trabalhando, não tem como saber o horário que eu estou vendendo, não tem como saber o horário que eu estou fazendo as visitas nos restaurantes. Então, ele se enquadra na regra do artigo 62, porque a atividade dele está se revelando como uma atividade incompatível com a fixação de horário, ou melhor, uma atividade incompatível com um controle de jornada. Então, se enquadra no artigo 62. Certo, pessoal? Isso acontecia muito com a questão do motorista de caminhão, quando ainda não tinha legislação própria, né? Isso acontecia com os vendedores pracistas, os representantes comerciais, seja distribuidora de doce, de produto de limpeza, enfim, uma série de situações aí. E acontece efetivamente até hoje. Acontece até com aquele propagandista, que eu coloquei a questão na prova, né? O cara é propagandista, a vida dele é visitar médico, a vida dele é visitar clínica para fazer propaganda dos remédios farmacêuticos. Ele não vende efetivamente os remédios, ele só faz a propaganda. Daí a profissão propagandista, né? E esse empregador, se o trabalho externo dele for incompatível, não tem como ele se enquadra na situação do artigo 62, então, portanto, ele não está abrangido pelo capítulo 2 inteiro da CLT. Então, ele não vai ter direito às horas extras, ele não tem direito adicional noturno, enfim, uma série de situações que a gente vai ver ali. Certo, pessoal? Então, olhem só, o que vocês têm que saber aqui. Essa questão de ser compatível ou se não ser compatível é mais ou menos a pergunta: tem como saber o horário que está trabalhando? Tem como controlar o horário que está trabalhando? Agora, é lógico que hoje, isso quando a CLT foi idealizada, e não foi nem quando a CLT foi idealizada, isso quando foi criado o artigo, inciso 1, em 1994, isso a gente vivia ainda uma época em que a tecnologia da informação, perante a década de 2000, né, perante o que nós vivemos atualmente, ela era muito mais defasada. Os computadores não estavam nem chegando, os computadores residenciais estavam começando a chegar nos lares na década de 93, 94, 95, 96. As pessoas começaram a ter acesso para comprar computadores para ficar em casa. A internet ainda era discada. Então, é óbvio que a tecnologia da década de 1994 era muito diferente de hoje. Hoje, eu poderia fazer um questionamento, mas isso é só para a nossa reflexão, por enquanto. Com a tecnologia de informação que nós temos, com a história dos algoritmos, né? Será que é possível eu controlar a jornada do trabalhador externo e dar de louco, eu, empregador? Olha, não sei que horário que ele está trabalhando, mas eu forneço um iPhone para ele, tenho um GPS, eu tenho o localizador, a senha de acesso desse iPhone, eu sei o horário que ele está, onde ele está, em determinado local. Então, será possível controlar a jornada ou fixar a jornada por conta dessa tecnologia de informação? Controle de GPS, algoritmos, enfim, essa coisa toda? Isso é só um questionamento para vocês pensarem nisso. Isso seria um bom tema de TG, por exemplo. É bem Professor, a Rose, boa noite. Sabe como que eu registrava ponto quando eu trabalhei na telefonia, em 2001, mais ou menos? Era pelo orelhão. Acho que o pessoal nem conhece orelhão, né? Eu achava interessante isso, então tem tudo a ver com o que está nesse artigo, talvez, na época, sei lá. É um trabalho super interessante de TG, ó. A atividade externa é incompatível, você funila ali, cita um representante. Hoje os caras vão no restaurante, os caras levam um palme-tomes. Antigamente, como é que o cara faturava para o restaurante? 2 caixas de babalu, então vou marcar no papel. 2 caixas de babalu era o faturamento. Uma caixa Notinha fiscal, cara, e crachá. Uma caixa de lacra, um pacote de sonho de valsa, e o cara marcava tudo num papel e chegava lá, ele tirava o pedido no dono do distribuidor. Falava, fulano de tal alantejano quer todos esses produtos aqui. Hoje o cara chega com um palm topzinho e vai lá no palm top, marca aqui, e o pedido já vai online lá para o empregador. Quer dizer, o empregador tem acesso
a saber o momento que ele está visitando, o horário que ele está visitando e, portanto, o horário que está trabalhando. Para ver o carro deve ter GPS, né, professor? Exatamente. E é óbvio uma outra situação. Aqui, olha, eu estou considerando que esse representante não passa nem numa filial, nem na matriz, nem numa dependência física do empregador no início da jornada e nem no final da jornada, né? Porque isso é muito característico da profissão de representante e de outras profissões, até motorista de caminhão. Às vezes o caminhão dorme na casa do próprio empregado, né? Então, no início e no final da jornada. Porque se eu quiser criar um problema para vocês e dizer assim, camarada é representante comercial, mas obrigatoriamente ele tem que passar, antes das visitas, ele tem que passar na matriz ou na filial da empresa em Taubaté. E ao final do dia ele tem que entregar um relatório de vendas na matriz ou filial de Taubaté, ora, não aplica-se o artigo 62. A atividade, apesar de ser na rua, apesar de ser externa, ela é totalmente compatível com a fixação de horário. O cara é obrigado a entrar lá às 8, pegar o relatório de visitas e o que ele tem que vender, e às 18 horas ele tem que estar lá na porta da empresa entregando o relatório de vendas. Aí não tem incompatibilidade, tem total compatibilidade de fixação de horário, correto? Então, com relação a isso, não ficaria dúvida. Essa é a primeira figura do empregado aqui, cujo trabalho externo é incompatível com a fixação de horário. Então, seria a primeira figura aqui do empregado que não teria direito a nada que está no capítulo 2 da CLT, vamos dizer assim, em regra. Então, se esse cara fizer trabalhar 10 horas, 12 horas, não me interessa, ele não vai ter direito às horas extras, se a jornada for incompatível com a fixação de horário. E aí, ó, o inciso 2, a gente tem os gerentes. Então, eu vou copiar aqui, olha só. A gente tem a figura dos gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão. Então, essa expressão aqui é importante, cargo de gestão, que a gente vai denominar na doutrina como cargos e na jurisprudência, que é igual a confiança, cargo de confiança. Cargo de confiança. Para efeito disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, os diretores de chefe de departamento e filial também são cargos de gestão ou cargos de confiança. Então, os gerentes, diretores, chefes de departamento ou filial são todos cargos de gestão ou de confiança. E aí, olha, a própria palavra já me revela aqui algo que é muito interessante. Se é um cargo de gestão, ele faz gestão da empresa, como se dono fosse. Correto? Se é um cargo de gestão, ele faz a gestão da empresa como se dono fosse. Então, vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela mulher que é dona do Magazine Luiza? Eu esqueci o nome agora dela. Aquela coroa bonitona. Luiza Trajano. Isso, a Trajano. Aquela coroa bonitana, né, Maria Clara? Não é muito, né? Brincadeira. Mas vou chamar ela de Magalu, a Trajano. A Magalu, eu não sei quantas lojas ela tem. Vou chutar um número aqui no Brasil inteiro. Vai do Iapoca ao Chuí, do Rio Grande do Sul até a ponta do Amapá lá. Tem 100 lojas no Brasil. 100 é pouco, vamos colocar 200 lojas no Brasil. A Trajano, como é o primeiro nome dela, Maria Clara? Luiza. Luiza, isso, é óbvio, né? A Trajano, vou chamar ela de Trajano porque a gente já virou íntimo. Eu ser sócio dela. A Luiza Trajano, ela tem condições de estar nas 200 lojas no Brasil em tempo real, antes de inventar a Magalu, que é aquele boneco virtual. Vamos dizer que a Magalu seja a personificação dela mesma, mas não é. A Trajano, e não vamos imaginar em tecnologia. A professora, ela pode se reunir com todas as lojas pelo Skype ou pelo Zoom a hora que ela quiser. Não, não é isso. A Trajano, ela tem condições de estar em todas as lojas ao mesmo tempo e administrando todas elas ao mesmo tempo? A resposta, obviamente, é que não. Ela não é nem onipotente, nem onipresente, como Jesus. Então, ela não tem como estar em todas as lojas.
Para isso, ela precisa, para cada loja, denominar um gerente. E por que ela tem que denominar um gerente? Se ela não pode estar em todas as lojas, no mesmo momento, administrando todas as lojas, por que ela denomina um gerente? Porque é a pessoa de confiança dela que vai cuidar da loja de Taubaté. É o gerente de Taubaté. A pessoa de confiança dela que vai cuidar do gerente da loja de Caçapava é a pessoa de confiança dela. E à medida que ela faz isso, ela, de certa forma, transfere para esse gerente poderes de gestão. Então, para esse gerente, ou diretor, ou chefe de departamento filial, transfere poderes de gestão. Ela não está lá. Gestão. Quais são esses poderes? Se vocês estudaram lá no 5º semestre, e podem se lembrar disso, poder de gestão, poderes do empregador. Poderes do empregador. De gestão, poderes de administração, que é a mesma coisa que gestão aqui, fiscalização, fiscalizar o trabalho do empregado, né, dos demais empregados, e disciplinar. Então, olha só, a Trajano, na pessoa dela, na hora que ela denomina, ou na hora que ela nomeia, melhor dizendo, um gerente de confiança para a loja de Taubaté, porque ela não pode estar em todas as lojas ao mesmo tempo, ela transfere poderes de gestão. E por isso a gente diz que esse gerente é como se fosse uma longa-manos do empregador. Ele se confunde com a figura do próprio empregador. Ou pode se confundir com a figura do próprio empregador. É óbvio que os empregados da Magazine Luiza sabem que a Luiza Trajano é a dona da Magazine Luiza, obviamente. Não estou contestando isso. Mas, naquela unidade de Taubaté, a autoridade máxima que tem é o gerente. Os empregados de Taubaté jamais vão imaginar que a Trajano vai um dia lá dar ordem na loja de Taubaté. Mas eles têm certeza que todos os dias o gerente vai estar lá para dar ordem neles. Então, por isso que ela é longa-manos, ela é a continuidade. O gerente, o cargo de gestão, de confiança, os diretores, os chefes de departamentos, são a continuidade do próprio empregador. Se confunde com a figura do empregador. Esse pessoal também está na exceção do artigo 62 e, portanto, não cabe nada com relação às horas extras e a demais questões que tem no capítulo 2 da CLT. Então, gerente de cargo de confiança não tem direito às horas extras. Por exemplo, ele pode trabalhar 10, 12 horas, por isso que às vezes a gente vê falando assim, puxa, eu não quero ser gerente, um comentário ou outro, né? Gerente trabalha demais, diretor trabalha demais. O cara tem que vir esse final de semana, feriado, de madrugada, vir trabalhar. Você está louco, eu prefiro ficar aqui na minha função de vendedor, ganhar menos, mas pelo menos eu estou mais tranquilo, né? É por isso, eles não têm direito a horas extras, né? Mas eles ganham um salário maior para compensar isso, obviamente. E isso não é o professor que está dizendo. Ah, e tem bônus, professor. E tem bônus também, mas isso não sou eu que estou dizendo. Isso está no Gordinho. Isso está no parágrafo único aqui desse artigo 62. Ó. Aí isso está no parágrafo único do artigo 62. Para compensar essa história de não ter horas extras, etc. e tal, e até porque é um cargo de confiança, denomina-se esse cargo com maior responsabilidade, já que ele se confunde com a figura do empregador, já que ele tem os poderes de empregador, ele tem maiores responsabilidades. E o parágrafo único diz assim, além de ser cargo de gestão e confiança, esse empregado tem que ter um salário diferenciado. Para quê? Para caracterizar o cargo de confiança. Não basta ele apenas ter cargo de confiança, ter os poderes do empregador,
ser a longa-manos do empregador se ele não ganhar um salário diferenciado. E aí, o parágrafo único, ele fala assim para vocês. Isso na internet. Opa, meu relógio falando comigo. E aí, o parágrafo único fala assim: o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2. Tá ok. Né? Quando só será aplicado aos empregados, eu posso ter a nomenclatura de gerente. E nem por isso eu estou no artigo 62, é isso que ele está falando. Preciso de mais um requisito, além de ser alongamanos, os poderes do empregador, eu preciso desse requisito salarial aqui. Ó. Quando o salário do cargo de confiança ou de gestão, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao respectivo salário efetivo acrescido de 40%. É complicadinha a redação, mas a gente vai repetir várias vezes até a gente entender. Então, vamos lá. Quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, for inferior ao respectivo valor do salário acrescido de 40%. Primeira coisa, ele fala a gratificação se houver. Então, portanto, não é obrigatório ter a gratificação. Mas vamos lá. Então, é assim. Eu sou balconista numa determinada loja, balconista vendedor, na Magazine Luiza. E meu salário é de R$3.000. Meu salário base, meu salário piso da categoria. 3.000 não, vai, vamos colocar 2.000 aqui. Meu salário é 2.000. E aí, em um determinado momento, eu sou promovido a gerente. A gerente. E aí, esse empregador tem um problema. Qual o salário a me pagar? Interrogação. Aí eu preciso fazer uma leitura do parágrafo único. O regime previsto neste capítulo, ou seja, o capítulo 2, que abrange duração de jornada, será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, ou seja, aos gerentes. Então, ele terá direito às horas extras. Quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao respectivo valor do salário acrescido de 40%. Então, olhem só. Ele está dizendo assim, os gerentes do inciso 2 terão direito a tudo aquilo que está no capítulo da CLT, capítulo 2, horas extras e tudo mais, se o salário acrescido de 40% for inferior, se o salário for inferior ao valor acrescido de 40%. Então, eu vou repetir para vocês, porque é complicadinho, é confuso mesmo. O que ele está dizendo? Balconista, eu passo a ser gerente. E esse empregador, a Magazine Luiza, me promove para a função de gerente e me paga R$2.500 na função de gerente. Bom, 40% de 2.000 é quanto? 800, professor. 800. O valor do salário acrescido da gratificação de função, então, deveria ser R$2.800. Vamos lá, vou explicar isso direitinho. Vou ler várias vezes para a gente poder entender. Ele fala assim, o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, ou seja, se será aplicável o regime do capítulo, ele terá direito às horas extras. Quando o salário de cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário. Qual o valor do respectivo salário? 2.000. Acrescido de 40%. Então, olha só, neste caso, o valor do respectivo salário
com R$500 é inferior ou superior a 40%. Vocês entenderam? Pessoal, me dá o feedback aí. Não, professor, me perdi aqui. Inferior. Desculpa. Eu Professor, prestei explica de atenção em outra novo. coisa. Foi mal. Tá, vamos lá. Olha lá. O regime previsto nesse capítulo será aplicado aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo. Então, o regime de duração de trabalho será aplicado aos gerentes, aos diretores, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, até aqui não tem nenhuma novidade. Então, o salário do cargo efetivo, o salário do cargo de confiança, tá? For inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. O valor do salário do cargo de confiança, no nosso caso aqui, qual que é o valor do salário? 2.000. Do cargo de confiança. 2.500, não foi? Que o senhor falou? 2.500, exatamente. Então, o cargo de confiança para gerente é 2.500. Certo? Aí ele fala assim, quando o salário do cargo de confiança for inferior do respectivo salário efetivo. Qual que era o salário efetivo dela como balconista? 2.000. 2.000. Acrescido de 40%. Seria 2.800. O salário do cargo de confiança é inferior ao salário do cargo efetivo acrescido de 40%? Sim. Sim. Se é inferior, aplica-se a duração do trabalho, todo o capítulo 2, a esse gerente? Sim, sim. Né? Conforme parágrafo único, acabou de ler. Exatamente. Agora, eu vou explicar isso de outra maneira agora, porque a redação realmente é um pouco confusa. O que ele está dizendo via de regra? O que ele está dizendo aqui, para a gente simplificar a questão? Eu vou até apagar o inciso 2 aqui. Ele está dizendo nada mais que o seguinte. O salário do cargo de confiança tem que ser superior em 40% ao cargo anterior que exercia. Pronto. Se ele ganhava 2, ele tinha que ganhar no mínimo 2.800 para ser gerente. Se ele não ganhou 40% a mais, significa que ele não está incluído na hipótese de ser gerente para efeito de cargo de confiança. Ficou claro? Sim. Beleza. Agora para mim ficou. Fica mais fácil explicar assim, é que eu queria explicar a redação correta do artigo. Agora, olha só que interessante. Ali, não é interessante, vai? Ali fala se ganhar gratificação ou não, porque às vezes, o que a empresa faz? Ele era balconista, ganhava um salário de 2, aí vem assim, no olerite, salário. Vou colocar aqui, salário. 2.000. Aí vem assim, gratificação de função. No olerite. O que o artigo está dizendo é que, independente de você pagar destacado a gratificação de função ou não, tem que ser igual ou superior a 40% do cargo anterior que exercia. Então, independente de eu pagar 2.000 e mais 800 de gratificação de função, não tem diferença nenhuma se eu começar a pagar aqui salário de R$ 2.800. É isso que ele está dizendo. Você pode destacar a gratificação em 40% ou não.
Isso é importante para vocês enxergarem uma seguinte situação. Vamos dizer agora que esse gerente não trabalhava na empresa. Esse gerente não trabalhava na empresa. E aí, ele foi contratado por um salário de R$3.000. E ele não ganha gratificação de função. Não tem destacado a gratificação de função. É isso que é importante. O fato dele não ganhar gratificação de função não significa que ele está ou não no inciso 2, se ele é cargo de confiança ou não. É importante que se diga isso. O que é importante que se diga é o seguinte, eu preciso ver se os 40% entram ou não. Imaginemos que ele ganha 3.000 como salário de gerente. E um balconista, ele foi contratado, ele nunca foi balconista. A posição abaixo dele ganha R$2.800. Para ele ser gerente, para efeito do artigo 62, inciso 2, qual a diferença entre ele e o balconista, a diferença salarial? 200, R$200. Isso não corresponde nem a 10%, certo? Não é nem 10% de diferença, certo? Nem 7. Nem 7%. Vou colocar aqui o Luciano, ó. Nem 7%. Esse gerente está ganhando a mais do que o cargo efetivo anterior a ele, naquela ordem de hierarquia da empresa. 40% a mais que o balconista? Não está ganhando nem 7%, de acordo com o Luciano. Ele pode ser caracterizado como cargo de confiança? Não deveria. Não poderia, exatamente. Para ele ser caracterizado como cargo de confiança, no mínimo, a remuneração, o salário dele teria que ser quanto? Agora eu vou calcular aqui, tá? 2.800 mais 40%. Ele teria que ganhar 2.800, independente de estar pagando gratificação ou não, mais 40% da destacada gratificação ou não. O salário dele mínimo teria que ser R$3.920. Aí, se eu olho esse salário e olho o cargo efetivo anterior, que é o balconista 2.800, e acho esse diferencial mínimo de 40 igual a 40%, neste caso, aí agora eu posso dizer que ele é cargo de confiança. Do contrário, eu não posso dizer. E por que o direito pensou nisso? Porque senão eu só tenho cacique na minha empresa, né? Eu tenho uma loja e eu meto o registro em todo mundo de gerente, né? E eu não pago hora extra para ninguém, tá vendo que maravilha? Imagina se não houvesse esse critério da diferença do salário. Eu abro uma loja, abro um restaurante e eu coloco todo mundo como função, gerente. Não tem nenhum empregado, só tem gerente. Primeiro que ficaria ridículo, né? Sem alongamentos, a transferência. Eu estou transferindo meus poderes para todo mundo. Não existe uma pessoa de confiança, todas são de confiança. E segundo, que eu teria que pagar, como é que fica se o piso salarial de todo mundo é igual, né? Qual a diferença que tem dos 40%, né? Não tem como, né? Então, foi um critério matemático que o legislador achou para diferenciar aquele que é cargo de confiança. Imagine um outro exemplo. O diretor da Rose, a Rose trabalha na Volkswagen, pelo que ela já disse aqui. Imaginemos, eu vou chutar um valor de salário, tá, Rose? Você vai me falar se é correto ou se é errado. Imaginemos que o gerente da pintura lá ganhe 40.000 por mês. 40. Quase. Ah, tá quase, tá quase. 40 Por mil. aí. Ganha mais ou ganha menos? Com bonificação deve chegar a mais, né, professor? Mas é por aí, eu acredito. Por que eu fui fazer direito? Mas tudo bem.
Professor, eu e o Luciano, a gente trabalha lá. Nós estamos juntos, né, Lu? Vamos sair qualquer dia de lá. Amém, com certeza. É, Tô trabalhando para isso. então, olha só. Vamos dizer que ele A ganha grama do vizinho é sempre mais verde, só digo isso. É verdade. Vamos dizer que ele ganha 40 mil. Ele é gerente do setor de pintura. O cargo abaixo do gerente é quem lá, o Rose? Líder. Ah, GU, gestor de unidade. Vamos dizer que o gestor de unidade ganha quanto? Professor, também é bonificação, mas o cara deve ganhar Não, sem uns bonificação. 15 mil. 15 mil, é. 15. Então, vamos dizer que o gerente de pintura ganha 40. Que seja 30. Por aí, vai. 40. E o GU, que ela falou, ganha 15. Ou seja, o cara que é o gerente, e não tem descrito lá no oleritezinho dele, lá, desse gerente, gratificação de função. Mas olha só a ideia. Ele ganha 40 e o outro ganha 15. Ele ganha mais do que 50% que o outro, abaixo dele. Então, portanto, estabeleceu o requisito do parágrafo único, está ok, independente de pagar gratificação ou não. O piso salarial dele é muito maior do que o abaixo dele. É muito maior em 50% no mínimo. Se fosse 50%, seria 30 mil, mas ele ganha quase 40%, sei lá, vai dar 70%, alguma coisa nessa ordem. Vocês entenderam a perspectiva da coisa? E por isso que ele é um cargo de gestão. Certo, pessoal? Sim. Tá bom. Ô, professor, volta um pouquinho. Eu tô meio devagar, até acostumar com o horário. Fiquei sabendo aí que falaram que eu tava dormindo. Fiquei 1 ano e meio sem, sem acordar cedo. Agora eu tô acordando às 4 da manhã. Daí o Luciano falou que ele acorda também, que o problema é meu. O Luciano é carrasco. Eu Verdade. só viajei aqui, peraí. Você disse, eu entendi, né, que se não houvesse a diferença do critério do salário, né, para cargos de gestão, todos seriam iguais ali, né, na mesma linha e seria uma bagunça. Mas para o empregador, o que que você falou mesmo? Desculpa, o que que ele poderia fazer como brecha aí? Não, eu dei um exemplo meio bobo, né? Na verdade, não pode levar isso. Imagina se não fosse o critério da diferença salarial, eu poderia, bem Juca, na verdade, se eu fizesse isso, né? Bem Zé Ruela, desculpa a expressão, mas eu poderia colocar todo mundo na minha empresa como gerente, né? Aí eu pago o salário de R$ 1.000 para todo mundo e tá bom. Meio que Equiparação salarial, o cara poderia não, dar eu um digo migué assim, aí. só para vocês pensarem que assim, o direito do trabalho não admite fraude, está no artigo 9º da CLT. Mas se eu quisesse fraudar, se não houvesse esse critério dos 40%, eu poderia fraudar nesse sentido. É lógico que isso não vai acontecer, não dá para acontecer. Mas é só um exemplo bobo para vocês pensarem nisso. Agora, tem uma terceira figura de um outro empregado, que agora esse foi criado pela Lei 2017, que são os Professor, trabalhadores em regime de teletrabalho. Pois não, posso aproveitar só fazer uma pergunta? claro, Débora, fica à vontade. É que surgiu essa questão hoje no meu estágio e eu queria tirar essa dúvida. O gerente ele não pode ser testemunha numa audiência trabalhista a favor da empresa? Ó, Débora, é o seguinte, isso não é pacífico. O Uhum. CPC traz matérias de impedimento e suspeição de testemunha. Então, seria legal você jogar no CPC e dar uma procurada depois. Mas eu vou te dizer o seguinte. Alguns juízes entendem que o gerente, por ter cargo de gestão, se confundir com a própria figura do empregador, não poderia depor em juízo, porque ele não seria, haveria um impedimento, não sei se é impedimento ou Um suspeição, de conflito de acordo com o interesse? CPC, por conflito de interesses. Uhum. Como é que uma pessoa que confunde-se com o empregador depoiria em juízo sobre a promessa de falar a verdade, sobre pena de cometer crime? Imparcialidade também, né? O CPC utiliza a expressão, Rose, de suspeição ou impedimento. Então, imparcial seria só o juiz, na verdade, mas
Entendi. Então, assim, pensem numa situação. Então, tem juízes que falam, se o cara é cargo de confiança, eu estou tentando deixar de uma forma simples para ela entender, para a Marioutra entender aqui. Se o cara é cargo de confiança, mas a ideia que você captou é perfeita. Se você fez essa pergunta, significa que alguma missão aqui eu já atingi. O objetivo da minha aula, o objetivo desse ensinamento foi atingido. Porque se você linkou uma coisa com a outra, está perfeita. Porque se o cara é cargo de confiança, como é que ele vai depor para falar a verdade se ele se confunde com a própria figura do empregador? E aí, nessa perspectiva, ele daria um depoimento só favorável a ele, né? Sim. Favorável a quem ele se confunde, que é o próprio empregador. Então, eu vou te dar uma dica. Por exemplo, se eu estou pelo reclamante e chama um cargo de gestão, cargo de gerente, diretor, eu contradito a testemunha. Uhum. Mas eu vou falar para você, nem todos os juízes acolhem a contradita. É muito fácil de confundir, né, professor? Porque é muito tênue. Por exemplo, na fábrica eu entenderia que seria o diretor. A Débora também trabalhou lá, ela conhece bem a estrutura. Na fábrica, geralmente quem vai é líder, né, Débora? A gente é cargo de confiança, mas é o líder que tem que responder e tá de prontidão para os paralegais lá. Só que, por exemplo, para mim, seria o diretor esse longa-manos do empregador. Porque como é uma empresa muito grande e, na verdade, são CEOs, né? São caras que ficam lá na Alemanha, são os caras que têm a cadeira cativa lá, que dominam a fábrica, eu entenderia assim. E o gerente, até então, os gerentes da área, né? Pintura, armação, estamparia, montagem, etc., não se caracterizaria. Mas talvez, colocando no exemplo do Magazine Luiza, na minha cabeça aqui, talvez lá, apesar de ser uma empresa com milhares de lojas no país, mas é mais regional, acho que sei lá, não sei se vocês pegaram a minha ideia aí, talvez Não, o gerente lá, não tem hierarquia, não tem muita hierarquia, né? Mas acho que vai mais como preposto daí, né? Não como testemunha. Mas uma coisa que a Rose Mas falou... se chamasse o gerente, será que é preposto? Eu acho que entra no que você ficou com dúvida hoje. O que o gerente A minha falou... dúvida era testemunha mesmo hoje, porque a questão é sempre a testemunha tem que ser compatível na função. E se o reclamante era um gerente, não poderia ser uma testemunha, o gerente também, para ser o cargo Seria, compatível, no né? caso, o diretor, né? Essa foi a Talvez. minha dúvida. Agora, é o seguinte, vejam só, desses comentários, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. O cara é gerente, tem um subgerente. Ali na norma está dizendo subgerente? Está falando gerente, diretor, chefe de departamento ou filial, que exerça um cargo de gestão. Ela é tácita, né, professor? É assim que fala, não lembro. O subgerente está escrito na norma? Não. Não. E aí eu tenho que percorrer outras coisas para saber se é cargo de gestão. Isso é muito bacana, na verdade, porque às vezes a gente, quando descaracteriza um cargo de gestão, vem ações gigantescas, assim, gigantescas, que dão um bom dinheiro para nós. Porque o que acontece? Aí eu começo a percorrer outro esquema. Eu vou contar um exemplo rápido para vocês, que é um exemplo rápido, prático, efetivo e real. Eu tenho uma situação contra uma mesma empresa em que o juiz deu o cargo de confiança e o outro juiz não deu. Mas olha aí só, quando o juiz não tem o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, para o juiz do trabalho, o que está escrito na carteira, se é cargo de gerência, cargo de confiança, tem validade, bate pronto, ele vai chegar na audiência e vai falar, doutor, está aqui, gerente, eu não vou... Para mim não interessa. Eu vou indeferir o seu pedido de horas extras. Princípio da primazia da realidade. Ele nem pode fazer isso. A forma não prevalece sobre o fato na Justiça do Trabalho. Ele vai ter que instruir o processo. E o que ele vai querer saber de cargo de gestão? Se ele é um longa-manos e se aquela pessoa tinha poderes de gestão, disciplinar, de administração, de fiscalização. E aí você começa as perguntas assim. Você tinha a chave do cofre, por exemplo, numa loja? Não tinha. Né? Só o diretor.
Você tinha a senha da loja, caso o alarme disparasse? Não, não tinha. Se você pudesse, você gerente, se o empregado tivesse indo mal, você podia mandar ele embora sem pedir autorização para o seu diretor? Não, não posso. Então, você não tem poder de gestão, você não pode contratar ninguém e nem demitir. Você pode demitir? Não, não posso. Então, você não tem poder de gestão. Você pode aplicar uma fiscalização, você pode aplicar uma advertência verbal, uma advertência escrita? Não, não posso. Você pode abonar a falta do empregado? Não, não posso. Só posso fazer mediante autorização da minha diretoria. Então, significa que você não é cargo de gestão. Ainda que você ganhe um salário alto, um salário que a gratificação seja superior ao tal dos 40%, você não está incluso na categoria, desculpa. Você não está inclusa nessa expressão cargo de gestão. Você não há uma revelação nessa situação fática que você tem um cargo de confiança. Se você tem que pedir autorização para um imediato superior seu de tudo aquilo que você faz, qual confiança que você tem desse empregador? Ele depositou a confiança no gerente, no diretor, no caso, né? Falando de diretor, não em você, gerente. Então, você não está na exceção do artigo 62. Você percebe isso? E olha só, eu tenho uma ação contra a Drogaria São Paulo em que era a seguinte, eu estou falando o nome porque o processo é público. A primeira gerente que eu entrei com a ação, a alegação foi a mesma. Tem um diretor que é do Vale do Paraíba, que passa em todas as lojas, assim, habitualmente. Só que essa moça, ela tinha uma das senhas dos cofres da loja, ela tinha senha se disparasse o alarme. E aí, o que ficou em dúvida era o seguinte, quando ela tinha que mandar alguém embora, dar uma suspensão, fazer uma contratação, ela tinha que comunicar, se reportar a esse diretor regional. Ela não poderia contratar um serviço terceirizado, por exemplo, se ela tivesse que pintar, quebrou o forro da loja, ela quisesse fazer um serviço, ela teria que contratar a matriz para a matriz contratar um serviço terceirizado e lá. Não tinha poder de gestão. A prova foi conduzida nesse sentido. No juiz dessa reclamante, ele entendeu, ainda que ele tenha que se reportar ao diretor, essa maneira de se reportar não significa que ela está pedindo autorização, ela só está comunicando porque a empresa é muito grande, existe uma estrutura organizacional, mas ainda assim não tira o poder de gestão dela, porque ela que opina primeiramente quem tem que mandar embora, quem tem que dar a suspensão e etc. e tal. Então o juiz afastou, eu levei para o tribunal reconheceu a sentença de primeira instância e não caracterizou a cargo de confiança. E elas, tipo assim, elas trabalham 12, 13 horas, os gerentes ali, essas lojas 24 horas. É 12 horas um e 12 horas o outro, e é pegado o negócio, é pauleira. O outro gerente caiu na mão de outro juiz. Eu fiz as mesmas alegações. E o juiz entendeu. Se tem que pedir, se tem que se reportar ao diretor para contratar, demitir, admitir, então não é cargo de confiança. E aí condenou em horas extras. Aí você pega 4, 5 horas extras por dia, aí vem uma batelada de grana ali para a gente receber. Mas a questão é bem divergente nesse sentido. Certo? Bom, a figura do inciso 3º é o empregado em regime de teletrabalho. O que é o teletrabalho? Está lá no artigo 75. Home office. 75A da CLT aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Ó, a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o que está neste capítulo. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Aí a Rose falou de home office. Então, tá bom. Eu vou mostrar outro artigo e ela vai me responder qual que é o home office
se é o teletrabalho ou se é o artigo 6º da Acredito CLT. que com a pandemia teve mudança, né? Se não me engano, teve Vamos lá. alteração, não teve? Vamos lá que eu vou responder isso para vocês. Ó, Verdade. o artigo 6º Mas da não é. CLT. O artigo 6º da CLT fala: não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. Qual que é o home office? O artigo 6º ou o artigo do teletrabalho? Ou os dois? Artigo 6º, né, professor? Perfeito, artigo 6º. Eu achei que tivesse tido alteração, acho que não teve Vejam ainda. só, Rose, assim, ó, as pessoas estão utilizando a expressão home office de uma maneira generalizada. Tá? Teletrabalho, empregado que executa atividade em casa, é uma expressão em inglês, trabalho em casa, tudo bem. Mas tecnicamente, juridicamente, o home office é o pessoal do artigo 6º. Ainda que o teletrabalhador trabalhe fora das dependências do empregador, pode ser em qualquer lugar, desde que não seja na dependência do empregador. Então, eu posso pegar meu notebook, trabalho em teletrabalho, e vou num work da vida aí e faço meu trabalho. Vou lá no Café Conceito, faço meu trabalho. Não necessariamente eu estou na minha casa. E outra coisa, o teletrabalhador, eu contrato ele, registro ele como teletrabalhador. É diferente do que aconteceu na pandemia. Então, vamos imaginar assim, Rose. Você era uma empregada, você é empregada da Volkswagen. E aí, no meio da pandemia, encerrou um pouco as atividades, aconteceu isso com o pessoal da Embraer, não sei se aconteceu isso com o pessoal do administrativo da Volkswagen, enfim, aconteceu isso num monte de local, num monte de indústria. Teve que fechar, por conta do isolamento social, vamos fechar todas as portas. Qual foi a solução desse pessoal? Eu vou transferir vocês para trabalhar na unidade de vocês, na casa de vocês. Então, vocês não vão deixar de trabalhar. A única coisa é que vocês não vão virar fábrica para não se contaminar. Então, cada um vai trabalhar lá. Mudou o regime de trabalho? Não. Você continua sendo a Rose, empregado da Volkswagen, da função X, com o salário Y, só que em vez de você ficar fazendo as atividades dentro do escritório da Volkswagen, ou lá na dependência da fábrica, você está fazendo nas suas dependências. Artigo 6º. E a qualquer momento eu posso falar, Rose, volta para a indústria. Já acabou a pandemia, você está vacinada, você vai voltar aqui. Está tudo certo. Agora, eu falo assim, Rose, é o seguinte, a partir de amanhã, eu vou mudar o seu contrato. Você continua sendo a Rose, que vai trabalhar para a Volkswagen, na função X com o salário Y. Só que agora você é teletrabalhadora. Aí eu vou lá no artigo 75A e vejo. O teletrabalhador necessariamente trabalha fora das dependências do empregador. E não é só na Volks. Imagina que a Volks tem uma casa aqui no centro de Taubaté, de propriedade da Volks. E ele fala, Rose, você não precisa vir na fábrica, vai na casa. Então, você não é teletrabalhador, porque é dependência deles ainda que não seja a fábrica. E aí, olha, se eu mudei o seu regime de contrato para teletrabalhador, significa que eu vou ter que olhar todos os artigos 75A, B e C para ver quais são as naturezas desse contrato de teletrabalhador. Então, cuidado, 75C, 75D, 75E, cuidado para não fazer essa confusão quando você escutar a expressão home office, porque não necessariamente vai significar que é teletrabalhador. Tecnicamente falando, né? Então, esse pessoal de teletrabalho, e tem muita gente na doutrina dizendo que isso é inconstitucional. E eu vou concordar com vocês, porque eu volto na mesma perspectiva. Aqui, ó, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderante
fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia da informação e comunicação. Por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Ele está dizendo que esse teletrabalhador não tem direito às horas extras. Aí, se eu sou contratado como teletrabalhador e eu fico alimentando com tecnologia de informação e comunicação, o empregador está logado no WhatsApp, tem um software, um portal próprio da fábrica, eu fico alimentando ali, eu fico trabalhando, o cara sabe a hora que eu me loguei, a hora que eu me desloguei, quanto tempo eu fiquei logado, quanto tempo eu não fiquei logado. Então, por exemplo, eu dei aula numa universidade no começo da pandemia. Eu estava dando aula na Unital e numa outra universidade, que é do grupo da Unip. No começo da pandemia, o que essa universidade particular fez? Ela criou um e-mail institucional para a gente acessar o Zoom da universidade. O que a Unital fez? Ela me deu a oportunidade para eu pedir para um determinado departamento um link do Zoom para utilizar, mas toda vez que eu tenho que utilizar o Zoom da Unital, eu tenho que pedir autorização, uma burocracia só. Dessa universidade particular, eles criaram um e-mail e me mandaram. E eles determinaram, você vai registrar todas as suas aulas até o final do semestre, nos horários, e já vai deixar todas agendadas. Toda vez que eu ia dar aula, eu tinha que fazer o login do Zoom com aquele e-mail, não tinha outra maneira. Como é o da Unital também, se eu fosse entrar com o da Unital. Só que lá eu estava sendo controlado de quantidade de horas aulas que eu estava dando, eu, professor, naquela universidade. Aqui eu não tenho esse controle na Unital. E eu não era teletrabalhador em nenhuma das hipóteses, e não sou hoje teletrabalhador. Até porque na Unital eu sou servidor público, né? Não sou regido pela CLT, mas lá eu era. Eu estava enquadrado no artigo 6º, estava executando o meu trabalho da minha residência, mas não era teletrabalhador, não fui contratado na modalidade de teletrabalhador. E aí é o seguinte, muita gente tem ponderado isso, porque se é meios telemáticos, meios informatizados, poxa, você trabalha numa Embraer, se eu sou contratado, o cara tem um software, tem o login, tem reunião através do Zoom. Efetivamente, o cara não sabe o horário que eu estou trabalhando ou não. E outra, essa pessoa teletrabalhadora, então, pode trabalhar 10, 12 horas, ficar logado direto e, efetivamente, ninguém sabe o horário que ele está trabalhando. Tudo bem que a perspectiva do legislador não foi essa. Foi só dizendo assim, o teletrabalhador não tem direito às horas extras. Ponto final. E é uma discussão muito grande, quando a gente fica em casa, a gente acaba trabalhando mais do que na própria empresa, né? Existe uma discussão dessa, porque as pessoas vão mais um pouquinho. Os gastos também, né? Eu vou produzir só mais um pouquinho, já adianto para amanhã, eu vou produzir mais um pouquinho, vai adianto para amanhã, e assim vai, né? Então, você passa 10, 15, 20, 30 minutos, e assim sucessivamente. Reuniões, né, professor? Agora, eu achei que tivesse melhorado, eu estava por fora, daí hoje meu chefe estava falando. Tá bom, agora, antes eu tinha um deslocamento para ir para Anchieta, eu saí um pouco do foco de reuniões. Agora, por conta de ser por online, computador, online, é uma reunião atrás da outra, não tem espaço nem para ir para o banheiro. Olha, para você ter ideia, só para a gente encerrar no exemplo. Eu tenho um conhecido que ele é engenheiro dentro da Ford. Aí a Ford, quando foi embora, que fechou a unidade, chegou para alguns e falou assim, não sei se vocês conhecem alguém nesse sentido, chegou para alguns e falou assim, olha, eu vou te convidar para você ficar afiliado ao escritório de São Paulo. Apesar da Ford ter parado com a montagem de veículos do Brasil, não encerrou suas atividades. Vende carro, vende peça, vende uma série de coisas. Eles exportam carro de outros países e tudo mais. É que a linha da Ford agora é só carro mais caros, né? É a proposta da Ford. E ele falou assim, você tem duas oportunidades. Ou você vai para a fábrica da África do Sul, para esse colega, ou você vai ficar, ou você pode ser contratado, ou você vai ser transferido para a unidade de São Paulo. Aí a coisa andou e ele descobriu que ele não perderia o emprego e ele seria contratado pelo escritório de São Paulo da Ford, filiado a uma outra planta, seria São Paulo, já que aqui não tem mais produção de veículo. Não vejo um
E aí ele falou assim para mim, ô Lúcio, sabe o que os caras fizeram? Mudaram a minha forma de contratação. Eu falei, como assim? Não, antes eu era engenheiro, trabalhava dentro da fábrica, cumpria uma jornada de 8 horas. Quando eu fazia horas extras, eu ganhava horas extras. Se fosse adicional noturno, eu ganhava adicional noturno e tudo mais. E agora, eu me ferrei. Aí eu falei, por quê, cara? Aí ele falou, porque agora, quando os caras me transferiram para a planta de São Paulo, meu trabalho agora é todo online, eu fico em casa. Eu trabalho em home office, diz ele. Ele é leigo, né? Eu trabalho em home office. Só que fizeram assinar uma alteração de contrato como trabalhador de teletrabalhador. E me prejudicou. Eu falei, por que te prejudicou? Ele falou, porque eu não ganho mais horas extras. Eu falei, puta, mas você fazia muita hora extra na fábrica? Eu falei, fazia. A única coisa que eu estou ganhando a mais é um ticket de refeição. Porque na fábrica eu tinha o refeitório da fábrica e me retiraram isso. Então, Desconto era pouco, né? passaram a me dar o ticket de refeição agora. Então tá bom, né? Mas ele não gostou muito. Ele falou, só que o problema é que é o seguinte, eu tenho reunião atrás de reunião e compromisso atrás de compromisso. Eu não posso executar a minha tarefa na hora que eu quero, por meios telemáticos. Então, meio que tem que ficar logado toda hora, porque toda hora eu tenho que ficar atento que pode vir uma reunião e etc. e tal online. Então, é isso, pessoal. Então, semana que vem, a gente vai continuar aqui, e aí a gente vai falar de uma coisinha, a gente falou do artigo 62, e a gente vai falar agora, a gente falou das pessoas que não têm direito ao capítulo da duração de trabalho, pelo artigo 62. Na semana que vem, a gente vai falar de um sistema em que poderia haver pagamento de horas extras. Ou, né, de duração de jornada, poderia haver pagamento de horas extras. Mas há um sistema, mas ao invés de eu pagar as horas, eu as compenso. Então, o cara não recebe em grana, mas recebe em folga. Eu pagar as horas, eu as compenso. Aí a gente vai estudar isso daqui semana que vem. Certo, pessoal? Tudo bem, Beleza. professor, obrigada, viu? De nada. Alguma dúvida? Quanto a isso, não. Por enquanto não, professor. Então tá bom. Obrigada pela aula, professor. Imagina, eu que Obrigada, agradeço vocês professor. por participar. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Noite.